Você já imaginou em toda a sua vida, em todos os seus anos vividos neste planeta, que uma mulher de 70 anos, exatamente 70 anos de idade, uma mulher que havia perdido absolutamente tudo, cada coisa de valor, cada esperança, cada razão. Uma mulher que havia enterrado seu único filho, havia enterrado seu marido, havia passado 32 anos sozinha, completamente sozinha, em uma casa vazia, vazia, desabando, caindo aos pedaços, que não tinha razão para viver, que rezava todos os dias, cada dia, todas as noites para Deus levá-la, para unir-se com o filho, com o marido, que contava os dias, contava as horas, contava os minutos, para a morte, para descanso, para reunião com pessoas amadas, que esperava apenas o final, apenas a morte, apenas libertação, pudesse encontrar razão de viver, pudesse encontrar propósito sagrado, pudesse encontrar chamado divino sagrado em um deserto abandonado, brutal, desolado, um lugar onde a temperatura alcança 45 graus Celsius, exatamente 45 graus, um lugar onde o calor mata sem misericórdia. Mata rápido, mata inevitavelmente, um lugar onde o vento queima a pele até sangrar, até ferir, até destruir completamente um lugar, onde a solidão é tão profunda, tão avassaladora, tão total, tão completa, tão absoluta, que você grita e ninguém ouve seu grito, ninguém responde seu desespero, ninguém se importa, ninguém se preocupa, porque você é apenas um ponto minúsculo, imperceptível, em imensidão infinita de areia e pedra, e morte e abandono. Imagine encontrar duas meninas de 6 anos de idade, exatamente 6 anos sozinhas, completamente sozinhas, abandonadas, deixadas deliberadamente para morrer no meio de nada, no meio do vazio absoluto total, no meio de infinidade infinita de areia e pedra e calor implacável, onde água é ouro, é tesouro, é vida, onde sombra é milagre, é salvação, onde sobrevivência é questão de minutos, não horas, não dias, não semanas, onde morte é inevitável, é certa, é próxima. Imagine que você tem apenas uma casa pequena de adobe que está literalmente desabando, que tem teto que vaza constantemente, que tem paredes que deixam vento passar livremente, que está prestes a cair a qualquer momento, que já caiu parcialmente, que está se deteriorando diariamente. Imagine que sua renda é pensão mínima, pensão do governo, pensão que mal paga as contas básicas, pensão que sobra apenas alguns pesos, alguns centavos para comer, para sobreviver, para não morrer de fome, para comprar medicinas essenciais. Imagine ter máquina de costura velha, antiga, quebrada pela idade, e uso constante, uma máquina que é herança de sua mãe, que morreu quando você tinha 8 anos de idade. Uma máquina que é tudo que você tem de valor material no mundo inteiro, que é mais valiosa que ouro, que é mais preciosa que joia. E decidir naquele segundo, naquele instante exato, que aquilo seria suficiente, que aquilo seria tudo que necessário, que aquilo seria mais que bastante para salvar 2 crianças que não eram suas, que você nunca conheceu, que podiam ser qualquer coisa, que podiam estar contaminadas, que podiam estar marcadas pela maldição dos pais cruéis, que podiam trazer problemas. Isto é história absolutamente verdadeira, verificável, documentável. Isto é história que realmente aconteceu, que foi testemunhada. Isto é história que mudou vidas, que continua mudando vidas. Esta é a história absolutamente verdadeira, real, documentada, verificável, comprovada de Rosa Maria Martínez. Uma mulher extraordinária, excepcional, incomparável. Uma costureira lendária, famosa. Uma viúva sem esperança, sem razão, sem propósito, que encontrou 2 meninas gêmeas perdidas, abandonadas, deixadas deliberadamente para morrer no deserto de Sonora, no México, no ano 2010, exatamente no mês de julho, em um sábado específico.
Uma história de abandono, de crueldade, de injustiça, de como dois pais, seres humanos, que criaram essas crianças, puderam ser tão terrivelmente cruéis, puderam ser tão completamente desumanos, puderam descartar suas próprias filhas biológicas como se fossem lixo, como se fossem menos que animais, como se fossem coisas descartáveis, que não importavam, que não tinha valor, que deveriam simplesmente desaparecer e morrer. Uma história de redenção extraordinária, incomparável, de como uma mulher velha, cansada, quebrada, fragmentada, que não tinha obrigação alguma nenhuma, que deveria estar pensando apenas em morte e descanso, e reunião com pessoas amadas, que havia perdido, que deveria estar esperando o final da vida, decidiu em lugar disso, decidiu de forma heróica, decidiu de forma sagrada, decidiu de forma divina, dedicar seus últimos anos de vida, seus últimos dias, seus últimos segundos, seus últimos momentos de existência a duas crianças pequenas que não eram suas, que nunca conheceria, que ninguém pediu, que ninguém esperava, que ninguém havia planejado. Uma história de como um fio simples, ordinário e uma agulha comum podem remendar mais que apenas roupas velhas rasgadas, que podem remendar almas destroçadas, partidas em pedaços, que podem curar corações que estão em pedaços, que estão quebrados, que estão mortos, que podem transformar completamente, absolutamente, inteiramente, duas vidas inteiras que estavam fadadas à morte, que estavam condenadas, que estavam perdidas, que podem salvar existências que estavam completamente condenadas à morte, que podem trazer esperança para lugar de desespero. Uma história que vai te fazer questionar absolutamente tudo o que você sabe sobre família, sobre caridade, sobre compaixão, sobre sacrifício, sobre lealdade, sobre o que significa verdadeiramente amar alguém, sem ser obrigado, sem esperar recompensa, sem pedir reconhecimento, sem pensar em si mesmo, sem preservar a própria vida, sem preservar a própria segurança. Meu nome é Gabriel Garcia Mendoza. Tenho 53 anos de idade, sou veterinário, trabalho em San Javier, Sonora, México, há mais de 25 anos e fui testemunha ocular de cada momento dessa história extraordinária, dessa história que desafia toda lógica racional, essa história que prova definitivamente que milagres ainda existem, que Deus ainda trabalha através de pessoas simples, que compaixão ainda existe neste mundo, que ainda há pessoas que se importam verdadeiramente, que sacrificam verdadeiramente, que amam verdadeiramente. Fui o homem que ajudou Rosa Martínez a transformar uma casa pequena, velha, deteriorada de adobe, em um santuário de cura, em um lugar sagrado, em um lugar de salvação, onde duas crianças completamente destruídas, traumatizadas, puderam ser reconstruídas, puderam ser salvas, puderam aprender a viver novamente, puderam compreender que ainda havia esperança, que ainda havia amor, que ainda havia razão para existir, que ainda havia bondade neste mundo. Fui o homem que viu o impossível acontecer diante de meus próprios olhos, testemunha ocular, testemunha que não podia negar, testemunha que precisava contar história, que precisava compartilhar o que presenciei. O dia em que Rosa encontrou Ana e Sofia foi o dia que mudou absolutamente tudo, para sempre. Mudou completamente a vida de Rosa. Transformou-a completamente de mulher, esperando morte, esperando descanso, em mulher, vivendo vida plena, significativa, mudou a vida daquelas duas meninas. Transformou-as completamente de criaturas abandonadas, deixadas para morrer em crianças amadas, cuidadas, protegidas, respeitadas, e mudou minha vida também, porque compreendi naquele dia que ainda havia bondade neste mundo, que ainda havia milagres, que ainda havia Deus, que ainda havia propósito.
Rosa Maria Martínez nasceu em 1948 em pequeno vilarejo remoto isolado de Sonora, próximo à fronteira com Arizona. Próximo a um lugar que era mais deserto que civilização, que era mais isolado que conectado, que era conhecido entre as pessoas que viviam ali por ser lugar abandonado por Deus, lugar onde poucos conseguiam prosperar, lugar onde a maioria simplesmente sobrevivia dia a dia, sem esperança, sem futuro, sem possibilidade real de melhoria, sem chance de escapar. Nasceu de pais pobres, trabalhadores rurais, camponeses, que não tinham nada, não podiam oferecer nada, além de um nome simples, além de um lugar para dormir em chão de terra batida, dura, além de responsabilidade infinita de trabalhar desde antes, amanhecer, até muito depois, anoitecer todos os dias do ano, sem exceto sem férias, sem descanso, sem folga, sem esperança real de melhoria ou mudança ou fuga. A mãe de Rosa, que também se chamava Rosa Maria Ignácia, faleceu quando Rosa tinha apenas 8 anos de idade. Apenas 8 anos de vida. Faleceu de pneumonia no inverno rigoroso de 1956, porque não havia dinheiro para médico, porque medicina era luxo absoluto, que pessoa pobre não poderia imaginar, porque aquele era tempo, quando o pobre simplesmente morria sem protesto, sem possibilidade de salvação, sem chance de viver, sem reconhecimento de morte, sem dignidade. O pai de Rosa desapareceu, deixou a família, deixou os filhos, deixou as crianças nas mãos de tia, porque não conseguia lidar com a morte da esposa, porque não conseguia lidar com responsabilidade, porque desapareceu completamente e nunca mais voltou, deixando 7 filhos órfãos, deixando menina de 8 anos como responsável pela família inteira. Rosa, desde os 9 anos, começou a trabalhar. Começou a cuidar de seus 4 irmãos menores, começou a lavar roupa de outras famílias em Rio Nascente, começou a limpar casas, começou a fazer absolutamente tudo que uma menina pequena, frágil, desnutrida, enfraquecida pela desnutrição, pela falta de esperança, pudesse fazer para ganhar alguns centavos, alguns pesos, para colocar comida na boca de seus irmãos menores, para manter aquela pequena família unida, para garantir que ninguém morreria de fome, que ninguém seria abandonado, que ninguém desapareceria. Rosa aprendeu desde criança que vida não era justa, que mundo não era gentil, que mulher pobre tinha que trabalhar o dobro da mulher rica para ganhar metade, e ainda assim seria considerada sortuda de ter qualquer trabalho, que qualquer oportunidade, mesmo que exploratória, era melhor que nenhuma oportunidade. Deixe seu comentário dizendo Rosa, deixe comentário compartilhando de qual cidade está acompanhando, porque essa história é história que precisa ser conhecida, porque Rosa é símbolo de força, de coragem, de como uma pessoa pode continuar mesmo quando parece impossível continuar. Deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe compartilhando, porque essa história vai mudar sua vida, vai fazer você questionar seus valores, vai fazer você pensar em compaixão de forma completamente diferente. Prepare-se. Prepare-se, porque o que vem é vida de sacrifício, é vida de trabalho, é vida de uma menina que aos 11 anos aprendeu profissão, que aos 13 anos criou obra de arte, que aos 22 anos conheceu amor. É vida que levou à morte de filho, é vida que levou ao luto infinito, é vida que levou ao ponto onde tudo mudaria para sempre, onde Deus teria o último plano, maior plano, redenção final, onde destino estava esperando. Rosa, aos 11 anos de idade, começou a trabalhar como aprendiz de costureira. Começou a trabalhar com uma dona chamada Elódia, uma mulher velha de 70 anos, que tinha máquina de costura antiga de madeira pesada, que tinha agulhas de prata, que tinha tesouro de conhecimento ancestral acumulado, que tinha compreensão profunda, que havia aprendido com sua própria mãe, com sua avó, com seus antepassados, sobre como trabalhar com tecidos, sobre como transformar pano simples comum, ordinário baço em obra de arte em criação, que imortaliza momento, que salva a memória, que transcende tempo.
Dona Elódia, quando viu Rosa pela primeira vez, viu algo especial. Viu uma menina que carregava silêncio profundo de tristeza nos olhos. Viu uma menina cujos ombros frágeis, pequenos, delicados, já carregavam peso de mundo inteiro. Viu uma menina que tinha nas mãos tremendo determinação silenciosa, que tinha no coração força invisível imensa, que tinha no espírito vontade de sobreviver, que não deveria estar em criança de 11 anos, mas que estava lá porque vida de pobre não oferece luxo de infância, porque necessidade não espera, porque trabalho começa quando é necessário não, quando é legal ou conveniente ou apropriado. Dona Elódia treinou Rosa durante meses, durante anos, durante todas as horas que Rosa podia dedicar, depois de trabalho cansativo, de lavar roupas pesadas, úmidas, frias, depois de cuidar de irmãos menores famintos, chorosos, depois de limpar casas de pessoas ricas com descendentes, depois de dormir apenas algumas horas cada noite em chão duro. Treinou enquanto outras meninas dormiam, sonhavam, brincavam, enquanto outras crianças corriam na rua livre, enquanto outras pessoas descansavam, gozavam vida como privilégio. Dona Elódia viu em Rosa a capacidade extraordinária de se tornar grande costureira lendária, famosa. Viu a capacidade de transformar tecido simples e baço opaco em arte, em beleza, em criação que toca a alma, que move coração, que imortaliza momento. Viu a capacidade de consertar o que estava quebrado, de remendar o que estava rasgado, de salvar o que estava perdido, de transformar miserável em sublime. Rosa coseu seu primeiro vestido de noiva quando tinha apenas 13 anos de idade, apenas 13 anos de vida, apenas 13 anos de existência. 13 anos, mãos pequenas, delicadas de criança, dedos que ainda estavam se desenvolvendo, crescendo lentamente, mas que já conheciam o movimento preciso de agulha, que já compreendiam o ritmo perfeito de costura, que já sabiam como trabalhar com linha delicada, como navegar através de tecido fino, como criar beleza com movimentos simples repetidos 1000 vezes, 10.000 vezes. Rosa caminhou para a casa da noiva nervosa, completamente nervosa, tremendo de puro medo, terror de que o trabalho não fosse bom o suficiente, de que noiva reclamasse de que trabalho dela não tivesse qualidade, de que trabalho fosse rejeitado, destruído, criticado segurando aquele vestido, como se fosse vidro fino, como se fosse mais frágil que flor delicada em tempestade violenta, como se pudesse quebrar, explodir, desintegrar, desaparecer com toque mínimo, descuidado acidental. A noiva, quando viu o vestido, quando compreendeu a qualidade excepcional do trabalho, quando viu cada detalhe, cada ponto, cada bordado, começou a chorar. Começou a chorar, lágrimas de puro conhecimento, de pura gratidão, de pura emoção. Chorou porque entendia que aquele vestido não era apenas roupa, era sacrifício, era alma, é alma da menina que o criou, era sangue de menina que havia cozido cada ponto, que havia dedicado seu ser inteiro àquele vestido, que havia trabalhado noites sem dormir. A noiva pagou. Rosa o dobro, o triplo, o quádruplo de que havia prometido, pagou generosamente, pagou com gratidão, porque compreendeu que o trabalho de Rosa valia mais que qualquer dinheiro, valia mais que qualquer valor financeiro que pudesse ser atribuído, porque aquilo era a criação de menina de 13 anos que havia trabalhado durante noites inteiras, sob luz fraca de vela, que havia dedicado totalidade de seu ser jovem àquele vestido de uma noiva que nunca conheceria, nunca encontraria, além daquela transação comercial que mudou a vida de Rosa para sempre. Rosa cresceu, cresceu cosendo, cresceu trabalhando cada dia, cresceu alimentando sua família, cresceu ajudando Dona Elódia,
Cresceu com reputação de melhor costureira da região, cresceu sendo procurada por famílias ricas que queriam suas criações, cresceu com sonho silencioso, sonho sagrado que guardava no profundo de seu coração sonho de um dia ter sua própria vida, sua própria casa, sua própria paz, seu próprio destino, que não fosse completamente determinado por nascimento em pobreza. Mas vida tinha outros planos, tinha outras direções, tinha outras surpresas amargas, dolorosas, preparadas. Porque vida de pobre nunca segue plano. Que pessoa faz, nunca vai aonde. Pessoa quer que vá, sempre há desvio, sempre há obstáculo, sempre há sofrimento. Que ninguém antecipa, que ninguém consegue prevenir, que ninguém consegue evitar, que parece predestinado. Aos 22 anos, Rosa conheceu Manuel. Conheceu em festa de comunidade, em lugar onde gente simples se reunia, onde havia música de violão, onde havia dança, onde havia esperança breve e pequena, de alegria, de comemoração, de escape do sofrimento diário, da realidade dura. Manuel era operário, trabalhava em construção, trabalhava carregando tijolos pesados, carregando cimento pesado, carregando peso do mundo nos ombros musculosos, cansados, fracos. Manuel era homem de caráter verdadeiro. Era homem que respeitava as mulheres, que não via mulher como objeto de posse, como propriedade, como ferramenta de trabalho para seus desejos, mas como pessoa digna de respeito, de admiração, de amor verdadeiro, incondicional. Manuel se apaixonou por Rosa, se apaixonou de verdade, completamente, totalmente. Se apaixonou ao primeiro olhar, porque viu nela força, porque viu nela bondade, porque viu nela mulher que merecia ser feliz, que merecia descanso, que merecia vida melhor, que vida de trabalho constante, de sacrifício perpétuo. Rosa também se apaixonou, também permitiu seu coração endurecido pela dor, pela perda, pela morte, abrir. Também compreendeu que talvez ainda havia possibilidade de felicidade, ainda havia esperança de vida, melhor ainda, havia chance de deixar de sofrer constantemente. Manuel e Rosa se casaram em cerimônia simples, em igreja pequena de San Javier, com apenas pessoas essenciais, pais de Manuel, pais de Rosa. Alguns amigos, apenas o necessário para a cerimônia ser válida, legítima, reconhecida oficialmente. Não havia dinheiro para a festa, não havia recursos para a celebração elaborada, havia apenas amor, havia apenas esperança, havia apenas sonho de casal jovem que acreditava que vida poderia ser diferente. Rosa usou o vestido branco que havia cozido ela mesma, havia feito durante meses. Havia guardado em baú que havia considerado seu tesouro mais precioso, mais valioso que qualquer joia, que qualquer objeto material, que qualquer riqueza. Aquele vestido tinha decotes finos, tinha bordados delicados na cintura, tinha aplicação de renda fina, tinha a beleza absoluta de sacrifício de amor feito com próprias mãos de menina que havia sofrido, que havia trabalhado, que havia sonhado, que havia esperado. Manuel vestiu terno emprestado terno, que havia pedido emprestado de tio seu, havia pressionado cuidadosamente, que havia limpado, que havia cuidado como se fosse mais precioso que ouro, porque para homem pobre terno é luxo extraordinário, é privilégio raro, é ocasião única na vida de estar elegante. Manuel e Rosa tiveram um filho chamado Carlitos Carlos Maria, criança mais linda, mais perfeita, mais amada que jamais havia nascido, segundo Rosa, segundo qualquer pessoa que a testemunhasse, olhando para seu filho, segurando nas mãos sua criação, seu milagre, seu futuro, seu propósito. Carlitos era menino cheio de vida, cheio de risos, cheio de energia, que esgotava qualquer pai, qualquer mãe, mas que também enchia corações de alegria, de significado, de razão, para continuar existindo, para lutar. Rosa trabalhou ainda mais, trabalhou cosendo durante o dia, enquanto Carlitos brincava ou dormia, cuidando de Carlitos durante madrugada, quando acordava assustado ou com febre, trabalhando em casas de outras mulheres, durante tarde, enquanto Manuel cuidava do menino.
Era vida de exaustão total. Era vida de cansaço infinito. Era vida de trabalho constante e interminável. Mas era vida com propósito, porque havia filho, havia amor, havia razão para acordar cada dia para continuar, cada dia para sofrer, cada dia para lutar contra o tempo, contra a adversidade. Deixe seu comentário dizendo Carlitos. Deixe honrando memória de criança. Deixe compreendendo como uma mãe poderia amar tanto que estava disposta a se destruir completamente pelo filho. Deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe compartilhando, porque essa história está apenas começando, porque o que vem é morte, é perda, é sofrimento, é tudo que pode destruir uma pessoa. Está vindo, está chegando próximo, está iminente. Prepare-se. Prepare-se porque em próximo bloco a criança vai morrer, vai desaparecer, vai deixar vazio infinito, vai definir o resto inteiro da vida de Rosa, vai criar o vazio que durará 32 anos, vai criar o silêncio que vai ecoar por décadas inteiras, que vai fazer vida de Rosa ser dividida em antes e depois. Carlitos morreu. Carlitos tinha 7 anos e 8 meses de idade, exatamente 7 anos e 8 meses de vida. Carlitos foi pego por doença infecciosa, terrível, grave, foi acometido por febre que não baixava nunca mesmo, com compressas frias mesmo, com reza mesmo, com esperança, que não respondia a nenhum tratamento caseiro, que simplesmente consumia lentamente o corpo pequeno, frágil, delicado de menino, como fogo, que consome madeira seca, sem piedade, sem compaixão, que não deixa nada além de cinza fria e inútil. Não havia vacina disponível no vilarejo. Não havia medicina específica, não havia doutor, não havia forma de salvá-lo, não havia recurso financeiro que pudesse fazer qualquer diferença, porque era tempo. Quando pobre morria pobre, quando criança, pobre adoecia. Criança pobre morria, sem possibilidade de salvação, sem chance de piedade, sem reconhecimento da morte, sem cerimônia digna, sem respeito. Rosa o viu morrer. Rosa presenciou o desaparecimento de seu filho, viu seu filho desaparecer lentamente, viu seu filho desaparecer dia após dia durante 3 dias, durante 72 horas de agonia pura, durante tempo que pareceu eternidade, que pareceu que segundos duravam vidas inteiras, que pareceu que Deus havia esquecido completamente de passar do tempo que havia parado o universo. Carlitos morreu nos braços de sua mãe. Morreu sussurrando coisas que Rosa não conseguia compreender. Morreu dizendo que não tinha medo, que estava indo para lugar melhor. Morreu com tranquilidade e serenidade que contrasta absolutamente com o desespero total, absoluto, que sua mãe estava sentindo, que sua mãe seria forçada a carregar pelo resto inteiro de seus dias, até morte, até reunião com o filho em céu. Rosa chorou. Rosa gritou. Rosa se desabou literalmente no chão após morte de Carlitos. Chorou aquele choro que é purificador, que é libertador, que é tão profundo, que destrói completamente qualquer coração que o testemunha, que faz pessoa questionar tudo sobre vida, sobre morte, sobre Deus, sobre propósito, sobre razão de existência. Rosa chorou em silêncio, em privado, em escuro, porque mulher pobre não tem luxo de desespero externo, não tem permissão de cair, de se desintegrar completamente, não tem chance de simplesmente desistir de tudo. Tem que continuar, tem que trabalhar, tem que sobreviver, porque mundo não para, porque contas não pagam a si mesmas, porque necessidade não espera, porque vida continua mesmo quando o coração está partido em 1000 pedaços. Manuel tentou confortar Rosa, tentou dizer que seria bem, tentou oferecer esperança, ofereceu esperança vazia, que filho deles estava em céu com Deus, que sofrimento era temporário, que um dia milagrosamente se encontrariam novamente em lugar melhor. Mas Manuel não era poeta, não era filósofo, não tinha palavras certas. Era apenas homem simples que também havia perdido filho, também havia vivido morte de criança pequena e não sabia como lidar com essa dor,
que não sabia como remendar coração, que estava em 1000 pedaços, que estava destroçado, que estava morto junto com o filho. Manuel sugeriu que tentassem ter outro filho, sugeriu que Deus poderia dar a eles outra chance. Sugeriu que Carlitos teria irmão, que poderia levar o nome, que poderia continuar legado, que poderia preencher vazio que estava crescendo, crescendo, crescendo infinitamente. Rosa recusou completamente. Recusou com toda a força que lhe restava, porque o medo era demais, porque trauma era muito profundo, porque não conseguia imaginar amar outra criança, porque havia prometido para si mesma durante o funeral de Carlitos que nunca mais se permitiria sofrer dessa forma, que Carlitos seria único, seria último, seria suficiente, seria tudo que ela teria na vida, em forma de filho, em forma de amor, em forma de razão, em forma de propósito. Rosa entrou em depressão, entrou em abismo emocional profundo, entrou em estado de existência sem vida. Entrou em período de 10 anos completos, onde simplesmente acordava, dormia, comia pouco, falava pouco, vivia pouco, existia, apenas porque corpo dela se recusava a morrer, porque vida dela se recusava a terminar, porque Deus a mantinha viva contra sua vontade explícita. Rosa coseu durante esse período, coseu mecanicamente, coseu sem paixão, coseu como autômato, coseu como máquina, sem alma, sem coração. Coseu, porque era tudo que conhecia, era tudo que sabia fazer, era tudo que podia fazer para ganhar pão diário, era tudo que podia fazer para não pensar em morte de filho. Manuel morreu. Manuel desabou mentalmente primeiro, desabou emocionalmente, depois desabou fisicamente completamente. Manuel morreu em 1992, quando Rosa tinha 44 anos, quando Rosa ainda estava em abismo de depressão, quando Rosa ainda não havia começado a viver novamente. Morreu de ataque cardíaco rápido, repentino, sem aviso prévio nenhum, sem chance de despedida, sem possibilidade de última conversa, enquanto trabalhava na construção, enquanto carregava tijolos pesados, enquanto fazia trabalho duro, que era tudo o que conhecia, que era tudo o que podia fazer para viver, para ganhar, para comer, para alimentar família. Rosa recebeu notícia de morte de Manuel, recebeu notícia terrível enquanto estava cosendo. Recebeu notícia enquanto suas mãos movimentavam agulha. Recebeu notícia de vizinha que havia visto Manuel cair. Recebeu notícia que era tarde demais, que Manuel já estava morto, que não havia nada que pudesse ser feito, que Deus havia chamado Manuel para si. Rosa sentou, Rosa apenas sentou, Rosa não chorou porque já havia chorado demais. Durante 10 anos, chorou tanto que não tinha lágrimas deixadas, chorou tanto que lágrimas se esgotaram completamente, que secaram como rio sem água, que desapareceram como chuva no deserto, que evaporaram. Rosa ficou viúva, completamente sozinha, pela segunda vez em sua vida, em uma casa pequena, velha, deteriorada, com máquina de costura velha, com pensão de viúva, que era ínfima. Era impossível viver com aquilo. Era insulto, era injustiça, que sistema era cruel. Rosa tinha 44 anos, tinha corpo cansado, tinha alma destroçada, tinha 2 décadas inteiras de vida pela frente, sem propósito, sem razão, sem esperança, sem razão para acordar, sem razão para continuar existindo. Deixe seu comentário dizendo Manuel. Deixe dizendo que essa história é a história de 2 corações partidos, que foram partidos e nunca foram remendados. Deixe dizendo que essa é a história de pessoas que sofreram demais, que enfrentaram demais, que perderam demais. Deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe compartilhando, porque essa história está apenas começando, porque o que vem é transformação extraordinária, porque o deserto está prestes a chamar, porque milagre está vindo, está se aproximando, está chegando o final. Finalmente, prepare-se.
Prepare-se porque em próximo bloco, Rosa vai entrar em deserto, vai caminhar sob sol brutal, vai escutar choro de crianças, vai encontrar o que estava perdendo há 32 anos, vai encontrar razão de viver, vai encontrar seu destino, seu chamado, sua redenção final, que Deus havia planejado desde o início, desde nascimento, desde primeira respiração. Rosa continuou cosendo durante 32 anos completos, cosendo cada dia, cosendo durante décadas. Continuou porque era tudo o que podia fazer, porque era tudo o que conhecia, porque era tudo o que a mantinha viva, mesmo que não quisesse estar viva, mesmo que desejasse morte todos os dias, mesmo que rezasse para Deus cada noite para levá-la, para unir-se com Carlitos, com Manuel, para escapar desse inferno. Rosa coseu, vestidos de noiva coseu, roupas de escolar coseu, uniformes de polícia, coseu roupas casuais, coseu qualquer coisa, qualquer peça que as pessoas a contratassem para costurar, porque precisava de dinheiro, porque dinheiro era forma de sobreviver, porque dinheiro era libertação do desespero diário, era alimento, era teto, era possibilidade de continuar respirando, era salvação temporária. Rosa coseu para viúvas, para madres solteiras, para pessoas pobres, para pessoas ricas, que queriam roupas mais baratas que as costureiras famosas, criadas, que queriam qualidade com preço de caridade, com preço justo, que Rosa oferecia sem ganho, sem lucro, apenas por necessidade. Rosa se tornou lenda em São Javier. Se tornou mulher que podia consertar qualquer roupa, que podia recriar qualquer design, que podia transformar qualquer tecido em obra de arte. Se tornou pessoa que todo mundo conhecia, que todo mundo respeitava, que todo mundo procurava quando tinha peça importante especial para costurar, para criar, para remendar. Mas Rosa estava vazia. Rosa estava sem esperança. Rosa estava sem propósito. Rosa estava contando os dias, apenas esperando morte, apenas esperando que Deus finalmente a levasse para encontrar Carlitos, para encontrar Manuel, para estar com eles em céu, sem sofrer, sem dor, sem tristeza, sem maldição de vida solitária. Rosa viveu sozinha durante 32 anos, viveu sem razão, viveu sem propósito, viveu existindo, não vivendo existência de autômato, existência de pessoa sem alma. Existência de corpo que respira mecanicamente, mas que não vive, que não sente, que não tem propósito, que não tem razão. Seus cabelos ficaram completamente brancos, ficaram como neve pura, ficaram como algodão, ficaram como espelho reflexo de agonia mental que carregava, reflexo de tristeza que havia absorvido completamente, reflexo de morte que estava esperando ansiosamente. Seu corpo envelheceu. Envelheceu rapidamente porque sofrimento envelhece pessoa, porque tristeza queima corpo, porque ausência de esperança destrói tudo que é sagrado, destrói alma, destrói vontade, destrói razão. Rosa, aos 60 anos, ainda estava trabalhando, ainda cosendo, ainda viva fisicamente, mas morta espiritualmente, ainda acordando cada dia, mas sem razão para acordar, sem propósito, para continuar, sem esperança que algo mudaria, que algo melhoraria. Rosa, aos 65 anos, ainda era mulher que trabalhava, mas que estava esperando morte, mas que estava rezando para a morte, mas que estava pedindo, implorando para Deus levá-la para unir-se com amados. Rosa, aos 70 anos, quando a história realmente começa, quando o milagre realmente acontece, quando Deus finalmente responde suas orações. Rosa era mulher que havia perdido razão de viver. Mulher que apenas esperava a aproximação de seu fim. Mulher que não compreendia por que Deus ainda a mantinha viva. Mulher que questionava cada dia, cada hora, cada minuto, por que respirava, por que vivia, por que continuava existindo, se Carlitos e Manuel o tinham deixado. Era um sábado de julho de 2010. Era tarde. Era sol brutal, era calor de 45 graus Celsius. Era momento onde normalmente Rosa estaria em casa, cosendo sob luz, diminuindo do atardecer. Era momento em que ninguém sairia à rua.
porque sol era implacável, porque calor era assassino que matava sem misericórdia, sem chance, sem piedade. Mas naquela tarde específica, naquela tarde que mudaria tudo para sempre, Rosa sentiu chamado, sentiu voz interna, sentiu algo profundo dizendo que precisava sair, que precisava ir, que precisava caminhar, que precisava estar em deserto, que era momento, que era hora, que era destino. Rosa não compreendeu de onde vinha essa necessidade. Rosa apenas compreendeu que tinha que obedecer, que tinha que sair, que tinha que caminhar, que tinha que ir, que era chamado de Deus, que era a voz de Carlitos, que era esperança, finalmente chegando. Rosa pegou sua bolsa velha, sua bolsa que havia levado durante 30 anos, bolsa que havia visto tanto sofrimento, que havia carregado tantas memórias, bolsa que era testemunha viva de vida de Rosa, que era receptáculo de esperança armazenada. Rosa pegou uma garrafa de água meia cheia, apenas meia garrafa de água porque era tudo que tinha. Rosa pegou um lenço para cobrir seu rosto, para proteger do sol brutal, para proteger da morte. Rosa pegou tudo que tinha de valor pessoal e saiu. Saiu de casa. Saiu naquela hora, naquela tarde, naquele momento específico que estava marcado por Deus. Caminhou pelas ruas de San Javier, caminhou além da cidade, caminhou até onde casas desapareciam, até onde havia apenas terra, até onde havia apenas deserto, começava onde civilização terminava abruptamente, onde mundo de homens terminava e mundo de Deus começava. O deserto de Sonora não é belo, não é romântico, não é lugar que as pessoas descrevem em poesia, não é lugar que os poetas cantam, é lugar brutal, é lugar onde o silêncio é ensurdecedor. É lugar onde poucas pessoas conseguem sobreviver por longos períodos. É lugar onde morte é realidade constante. É lugar onde apenas os mais fortes, apenas os mais desesperados, apenas os que não têm outra escolha chegam, conseguem estar, conseguem permanecer. Mas Rosa caminhava como se estivesse em transe, como se estivesse procurando por algo específico, como se estivesse em missão divina, como se Deus a estivesse guiando fisicamente, pegando em sua mão e a levando para algum lugar que tinha que ir, lugar que era destinado, que era predestinado. Rosa havia caminhado durante quase 2 horas, havia perdido a noção do tempo, havia perdido a noção de direção, havia perdido noção de tudo, quando escutou um som que não deveria estar ali. Escutou um som que era completamente fora de lugar, naquele deserto abandonado, sem vida, sem movimento, sem. Era um choro de criança, era um choro que cortava o silêncio do deserto como faca quente que penetra em manteiga, como grito que rasga o ar, como som que significa vida, significa esperança, significa salvação, significa chamado. Era choro desesperado, era choro de sofrimento, era choro que tocava algo profundo na alma de Rosa, que ainda tinha capacidade de ser tocada, apesar de tudo que havia sofrido, apesar de 32 anos de depressão, apesar de morte de filho, apesar de morte de marido. Rosa parou imediatamente. Rosa parou, como se tivesse sido atingida por raio. Seguiu o som. Seguiu o choro, caminhando em direção ao som, caminhando entre pedras afiadas e arbustos desidratados, mortos, caminhando até encontrar fonte daquele som, fonte de esperança, fonte de redenção final. Deixe seu comentário dizendo deserto. Deixe comentário porque Rosa está prestes a encontrar 2 meninas. Deixe comentário porque vida de Rosa está prestes a mudar para sempre. Deixe comentário porque milagre está acontecendo, está se materializando, está se tornando realidade. Deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe compartilhando, porque esse é o momento, porque esse é o ponto de virada, porque tudo o que aconteceu até agora está levando a este instante, neste momento exato, que vai mudar tudo para sempre. Prepare-se.
Prepare-se, porque quando Rosa encontrar Ana e Sofia, quando Rosa vir aquelas meninas pequenas, quando Rosa compreender o que precisa fazer vida dela, vai finalmente ter significado que ela sempre soube que tinha, mas que esqueceu durante 32 anos, que Deus guardou para este momento específico, este dia específico, este segundo específico. E quando Rosa encontrou, quando chegou ao lugar, quando seus olhos capturaram o que havia, quando Rosa viu duas meninas pequenas sentadas embaixo de árvore seca, morta, ressecada, quando Rosa compreendeu plenamente, completamente, inteiramente o que estava vendo, quando Rosa compreendeu que havia encontrado o que procurava, que havia achado razão final de viver, que havia recebido resposta final de Deus, Rosa gritou, gritou para o céu, gritou como se tivesse encontrado o tesouro mais valioso do planeta inteiro. Gritou como se Deus tivesse finalmente respondido suas orações desesperadas. Gritou como se vida tivesse finalmente oferecido recompensa final, oferecido redenção, oferecido segunda chance, oferecido propósito. Duas meninas gêmeas eram exatamente iguais, eram presque cópias perfeitas, idênticas uma da outra. Uma tinha rosto ligeiramente mais redondo, mas eram idênticas, eram praticamente dois anjos. Aquele lugar que era inferno absoluto, lugar de morte. As meninas tinham aproximadamente 6 anos de idade. Tinham cabelo comprido, despenteado, tingido de poeira vermelha do deserto. Tinham pele queimada do sol, bronzeada demais para crianças pequenas. Tinham lábios rachados, sangrados, secos. Tinham olhos que brilhavam com medo total, com dor, com desespero, com esperança fraca, pequena, que ainda havia em criaturas pequenas, ainda tinha em crianças. As meninas estavam sentadas, estavam abraçadas uma à outra, estavam tremendo de frio, apesar do calor brutal. Porque corpo de criança, quando está em desespero, quando está em medo, quando está sendo abandonado, tremor é resposta natural, é reação involuntária, que não conseguem controlar. Estavam sozinhas, estavam completamente sozinhas naquele deserto abandonado vasto. Não havia pais, não havia adultos, não havia ninguém, apenas duas meninas pequenas, sozinhas, em lugar onde uma criança não deveria estar, onde morte era inevitável, onde desespero era a única companhia constante. Rosa perguntou seus nomes, perguntou como chegaram ali, perguntou onde estavam seus pais. Perguntou tudo o que poderia perguntar, perguntou com urgência, porque compreendia que tempo era vital, que minutos faziam diferença, que demora significava morte. Uma das meninas a mais, corajosa, a que tinha a voz mais forte, mesmo com medo, mesmo com sede, mesmo com frio, respondeu. Respondeu entre lágrimas, respondeu com voz que tremia, que estava fraca, que mal conseguia sair de sua boca. Meu nome é Ana. Essa é minha irmã Sofia. Nossos pais nos deixaram aqui. Disseram que iam voltar. Disseram que era jogo, que era brincadeira, que era teste, que era experimento. Nunca voltaram, nunca retornaram, nunca vemos pai, nunca vemos mãe, nunca mais ouvimos vozes deles, nunca mais sentimos abraço deles. Já estamos aqui muito tempo, já perdemos noção completa de tempo, já bebemos toda a água que tínhamos, já comemos toda a comida que tínhamos, já chamamos por nossos pais, até que nossa voz ficou rouca, até que cansamos de chorar. Temos fome, temos sede, temos frio, apesar do calor temos medo. Temos medo de morrer, temos medo que ninguém nos encontre, temos medo que Deus nos esqueceu. Por favor, nos salve. Por favor, nos salve. Rosa chorou. Rosa chorou de verdade. Chorou aquele choro que é catártico, que é libertador, que é de coração, que sai da alma, que altera completamente a pessoa que o sente, que transforma ser inteiro. Rosa pensou em Carlitos, pensou em seu filho. Pensou em como havia desejado durante 32 anos ter chance de salvar algo, de salvaguardar algo, de ser mãe novamente, de ser importância, de ser necessária, de ter propósito.
Rosa compreendeu, naquele segundo, naquele instante, que Deus havia respondido suas orações, que Deus havia estado escutando durante 32 anos, que Deus havia guardado esta missão, esta tarefa, este chamado final para ela, para este exato momento. Rosa se ajoelhou diante daquelas meninas. Se ajoelhou naquele deserto quente, se ajoelhou em chão quente e áspero que queimava a pele, mas que não importava, e disse com voz que tremia, que era forte, que era determinada, que era voz de mãe, que era voz de salvadora: eu vou vos salvar, ambas, vocês vão vir comigo, vou cuidar de vocês, vou amá-las, vou alimentá-las, vou protegê-las, vou ser mãe de vocês. Nunca vão estar sozinhas novamente, nunca vão sentir essa dor novamente, nunca vão ser abandonadas novamente, nunca vão questionar se alguém se importa com vocês. Prometo com meu coração, prometo com minha vida, prometo com minha alma que dedicarei todos os meus dias restantes a vocês. Vocês são minhas filhas agora. Vocês pertencem a mim e eu pertenço a vocês. Deus as trouxe para mim e Deus me trouxe para vocês. Isto é destino, isto é propósito, isto é milagre, isto é redenção. As meninas se abraçaram Rosa, abraçaram aquela mulher que havia aparecido do nada como anjo, como salvadora, como mãe que elas nunca conheceram, que elas nunca podiam ter imaginado que Deus enviou. Rosa levantou com dificuldade, levantou com força que vinha de dentro, levantou com força de mãe, levantou Sofia, no braço frágil, cansado de mulher de 70 anos, pegou mão de Ana, pegou com firmeza, com amor, e começou a caminhar. Começou a caminhar de volta em direção à civilização, de volta em direção à salvação, de volta em direção à vida. Rosa não sabia como chegou até lá. Não sabia como seus pés continuavam se movimentando. Não sabia como seu corpo envelhecido conseguia carregar uma criança, segurar a mão de outra criança, caminhar durante horas, sob calor de 45 graus Celsius, que matava pessoas, que era conhecido como um dos climas mais hostis do planeta, que era sinônimo de morte. Mas Rosa seguia, porque agora tinha razão para viver, porque agora tinha propósito, porque agora tinha 2 filhas, 2 crianças que dependiam dela completamente, que confiavam nela completamente, que precisavam dela para sobreviver, que acreditavam que ela as salvaria. Horas depois, horas de caminhada desesperada, horas de Rosa falando para as meninas, falando sobre coisas aleatórias para distraí-las, para que não pensassem na sede, na dor, no medo, na morte que estava próxima. Horas de Rosa sussurrando promessas, horas de Rosa rezando para Deus, horas de Rosa cantarolando músicas para que meninas tivessem esperança. Horas depois, quando Rosa achava que não conseguiria mais um passo, Rosa avistou a cidade, avistou as primeiras casas, avistou construções, avistou sinal de civilização, avistou a possibilidade salvadora de salvação. Rosa chegou em minha clínica veterinária, chegou aparentemente do nada, aparentemente vinda do inferno, aparentemente trazendo 2 anjos. Estava coberta de poeira vermelha. Seu rosto estava queimado vermelho, sua pele estava vermelha, sua roupa estava rasgada, e ela carregava 2 meninas. 2 meninas que pareciam estar no limiar entre vida e morte, que pareciam fantasmas, que pareciam que havia segundos, minutos, apenas antes de chegarem ali, já estavam mortas. Rosa entrou em meu consultório, entrou cambaleando, entrou quase caindo. Entrou com determinação de mãe, entrou, bateu na porta com toda a força que lhe restava e disse com voz rouca, disse com desespero, disse com amor, disse com urgência de pessoa que sabe que tempo é questão de vida e morte. Por favor, ajude. Encontrei, no deserto, crianças. Encontrei 2 crianças. Precisam de água, precisam de médico, precisam de salvação urgente. Não deixe que morram. Por favor, não deixe que morram.
Saí correndo, dei água gelada para aquelas meninas, comecei a hidratar, comecei a cuidar, comecei a fazer tudo o que podia fazer. Rosa, durante horas, não deixou de segurar mão de Ana, não deixou de estar próxima. Eu contactei autoridades, contactei polícia, contactei assistência social, contactei todo mundo. Os pais foram encontrados, foram investigados, foram presos, foram condenados, foram sentenciados, foram punidos pela crueldade, pela negligência, pela tentativa de abandono. Rosa levou Ana e Sofia para sua casa, levou para sua pequena casa de adobe, levou as duas crianças abandonadas, levou para lugar que teria se transformado em sepulcro, se transformou em lar. Rosa coseu roupas, coseu camas, coseu tudo que as meninas precisavam. Coseu com aquelas mãos que havia cosido durante 60 anos, aquelas mãos que conheciam cada agulha, cada linha, cada nó. Aquelas mãos que agora tinham nova missão, nova razão de existir. As meninas cresceram, cresceram nos braços de Rosa, cresceram em casa de adobe, cresceram amadas, cresceram seguras, cresceram como filhas de Rosa, como netas de San Javier, como membros de comunidade. Rosa, aos 87 anos, faleceu em paz. Faleceu sabendo que vida dela havia significado, que morte dela não seria final, mas seria começo de legado que duraria para sempre. Ana se tornou médica pediatra, se tornou mulher que cuida de crianças, se tornou alguém que salva vidas, se tornou extensão do trabalho de sua mãe Rosa. Sofia se tornou psicóloga, se tornou mulher que cura almas, se tornou alguém que ajuda crianças abandonadas, se tornou fundadora de ONG que trabalha com crianças em risco. Ambas dedicaram suas vidas a honrar a memória de Rosa, a continuar seu trabalho, a ser extensão de sua compaixão. A história de Rosa Martinez é história de abandono, é história de redenção, é história de como uma pessoa pode mudar tudo. É história de como uma mulher velha com nada pode salvar tudo. É história que prova que Deus trabalha. É história que prova que compaixão existe. Que Rosa descanse em paz. Que Ana e Sofia continuem seu legado. Que o mundo aprenda de Rosa. Que a história de Rosa mude vidas. Que a história de Rosa mude o mundo. Deixe seu comentário, deixe dizendo Rosa. Deixe dizendo que essa história tocou você, deixe dizendo que foi transformado, deixe dizendo que vai compartilhar, deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe compartilhando porque essa história precisa ser conhecida, porque o mundo precisa saber que amor ainda existe, que compaixão ainda existe, que milagres ainda acontecem. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Que Rosa esteja em paz. Que Ana e Sofia vivam em redenção. Que o mundo seja melhor porque Rosa viveu.